matéria de eclesiologia, ok? Dando início aqui na página 81, ok? A primeira abordagem tem por título A Missão da Igreja. A Missão da Igreja. O subtítulo, Chamada para Servir. Então temos no primeiro momento aqui já a declaração com relação à finalidade. Então a igreja tem uma clara finalidade estabelecida por Deus, ok? Inclusive na matéria de missiologia podemos falar em missão e missões, tá? Os dois aspectos aí dessa finalidade que é atribuída à igreja pelo seu fundador, pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja tem uma missão, tá certo? Num aspecto mais geral, que é servir e adorar a Deus onde quer que ela esteja. Então a Igreja Universal dos Salvos, ela se expressa na igreja local, ok? Onde os crentes são agregados numa determinada congregação e essa está estabelecida, e onde ela está plantada, ela adora a Deus, ela serve, ela prega a palavra, ela ensina, ok? Ela faz o discipulado das pessoas, né, que são ajuntadas a ela. Ela estabelece, a partir da ordenança, né, do Senhor Jesus Cristo, a partir dos dons entregues pelo Senhor Jesus Cristo, os ministérios, estabelece os ministérios para melhor servir a Deus e atender às demandas, à necessidade desta missão da igreja, ok? Então você tem uma igreja que prega, uma igreja que ensina, que evangeliza, ok? Uma igreja que serve, uma igreja que desenvolve as pessoas por meio da palavra de Deus, atende a elas dentro das suas necessidades. Então você tem a missão da igreja num aspecto mais geral. E também missões, falando especificamente dessa tarefa, dessa incumbência no cumprimento do ID, da ordenança do Senhor Jesus Cristo. Dentre as duas ordenanças, conforme abordado também nessa lição, a missão, tá certo? E a Santa Ceia. Então a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, também uma responsabilidade fundamental da igreja, como um culto que é celebrado em memória do sacrifício realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Temos aí feito já uma análise sobre a importância, tá certo? O valor da celebração aí desse memorial da morte do Senhor Jesus Cristo até que venha. Então temos a incumbência, né, dessa igreja, mas olhando também para a ordenança que é o ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ou como diz Mateus, discipulando, tá certo? A todas as pessoas. E o Senhor que se compromete a estar conosco até a consumação dos séculos, para o bom cumprimento dessa ordenança, dessa tarefa. Então a igreja realiza a missão, a sua missão, a missão para a qual foi estabelecida, tá certo? Que foi dada a ela, que é glorificar a Deus onde ela está, servir a Deus e apresentar, tá certo, esse conteúdo das Sagradas Escrituras através da pregação, através do ensino, do discipulado das pessoas por meio dos ministérios que foram dados como dons à igreja. E missões, quando a igreja ela permanece envolvida com a ordenança que foi dada ao Senhor Salvador Jesus Cristo de expandir, de levar adiante o evangelho, a mensagem de salvação, o evangelho ou as boas novas em Cristo Jesus, ok? Então você tem esses dois aspectos importantes com relação à missão da igreja, e nesse subtítulo aqui, chamada para servir, que é a página 81. Ele passa para adiante, chamada para anunciar o retorno de Jesus Cristo, anunciar o retorno de Jesus Cristo. Nessa abordagem aqui desse tópico, ele traz uma estrutura básica aqui de uma mensagem, uma pregação que poderíamos qualificar como escatológica, ok? Então temos aí a função escatológica da pregação da igreja, anunciando que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, como ele mesmo prometeu, como ele deixou claro, que o Senhor Jesus Cristo ele voltará. E você tem algumas etapas, tá certo, para essa volta do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, olhando para a situação na qual esta igreja que está plantada em determinado lugar, chegando o dia que somente Deus tem o conhecimento. Inclusive ele trabalha aqui também a questão de muitos tentarem adivinhar o dia, né? Mas o dia que somente Deus tem conhecimento. O Senhor
estabelecer, né, o Senhor realizar o grande momento, o grande ato no qual ele arrebatará esta igreja. A igreja será arrebatada, será arrancada do lugar onde ela está e será reunida a todos aqueles que já serviram e adoraram o Senhor Jesus Cristo e que estão guardados, tá certo? Que estão aguardando pelo grande dia. Somente ele tem o conhecimento deste dia, em que os mortos ressuscitarão primeiro e os demais serão transformados e todos se encontrarão com o Senhor nos ares. E aí teremos finalmente a reunião da igreja triunfante e a igreja militante. A igreja triunfante, que já entregou, como Paulo mesmo diz no final da carta de Timóteo, né? Acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, tá certo? Então, quando ele fala acerca de acabar a carreira do Evangelho, ele chega ao final da sua caminhada nesse plano terrestre. Ele já descansa no Senhor, aguardando o dia em que ele finalmente encerraria. Estava próximo, estava breve, né? O dia em que Paulo, depois de escrita a segunda carta a Timóteo, ele roga que ele venha apressadamente. Pouco tempo depois disso foi a situação em que, passando por uma grande perseguição por parte do imperador, ele veio a ser decapitado. Devido ao status de ser um cidadão romano, ele não seria crucificado como alguns foram, ele nem seria morto de outras maneiras atrozes, mas por ele ser um cidadão romano, ele teve a honra então de ser decapitado. O cidadão romano, ele não deveria ser pendurado na cruz ou morto de quaisquer outras formas bárbaras, né, tidas como bárbaras para o conceito romano da época, mas a morte por decapitação era uma punição, mas uma punição mantendo certa honra ainda desse cidadão que carrega esse título de ser um cidadão romano. Então Paulo foi decapitado e ele já aguardava por essa situação, já estava prevendo essa situação, mas ele está tranquilo porque acabou a carreira e guardou a fé. A coroa da justiça me está guardada. Então ele sabe que o Senhor, que é fiel, galardoará, e muito mais importante do que isso, o salvou e permanece salvando-o. Ele está salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, parte aí para a glória e aguardará pelo grande momento da ressurreição, quando a igreja triunfante será ressuscitada, será juntada à igreja militante, que ainda estará na terra no período em que será arrebatada, dia este, novamente afirmando, só Deus sabe. Então esta igreja será reunida, agora terá a totalidade da Igreja Universal dos Salvos, do corpo místico, o corpo cuja cabeça é Cristo, a igreja que nunca foi completamente reunida e será neste momento, no momento do arrebatamento. Essa igreja será plenamente, totalmente reunida e adentrará para a glória, passando pelo bema, o tribunal de Cristo, onde ele aferirá as coroas, né, as galardões, e todos adentrarão então a grande momento da ceia, aquela promessa que será cumprida pelo Senhor Jesus Cristo, no sentido de afirmar: não tomarei do fruto da vide até aquele dia que tome convosco no reino do meu Pai. Estarão todos então diante do Senhor nesse contexto e cearão juntamente com o Senhor, as grandes bodas do Cordeiro, ok? Então ele traz aqui uma estrutura básica falando sobre a importância e a incumbência da igreja se atentar a essa pregação de cunho escatológico, anunciando a vinda do Senhor a qualquer momento. Então temos os sinais que indicam não a vinda, porque a vinda é um fato, né, que sabemos acerca da sua iminência, mas temos os sinais que indicam a continuidade dos eventos que já foram anunciados pelo Senhor Jesus Cristo com relação à grande tribulação. Então esses eventos que anunciam a vinda da grande tribulação são precedidos pela promessa de Cristo de que nos livrará da hora da tribulação. Então a igreja será livrada da hora da tribulação, conforme o texto que está lá em Apocalipse. O termo em grego ektes, ou seja, tirado de dentro. A igreja já passa pelo período de dores, né? Então princípio de dores, que anuncia num próximo desenvolvimento o chamado período de grande tribulação. E é dessa grande tribulação que a igreja será livrada. Então você tem essa situação
da igreja que está nesta iminência do grande evento do arrebatamento, do qual ela será arrancada desta terra e será reunida na sua totalidade, ok? Então temos aí essa situação que é fundamental para a pregação, o que a pregação precisa abordar, não pode deixar passar essa oportunidade de falar acerca dessa realidade que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala aqui acerca de algumas estruturas básicas, né, dessa pregação. Fala, por exemplo, de um certo raciocínio que era alimentado pela igreja do primeiro século com relação ao sábado milenar, ok? Período este que seria marcado por uma história continuada de pelo menos 6.000 anos, tá? E a passagem dos 6.000 e o adentrar ao período que vai prosseguir para o sétimo milênio, a passagem dos 6.000 para o período que prosseguirá no desenvolvimento para o sétimo milênio, seria então o milênio no qual o Senhor Jesus Cristo estabeleceria seu reino na terra. Então teremos aí o sábado milenar, do jeito que você tem o sábado semanal, ok? As celebrações dos sábados mensais, como você tinha também estabelecido aí no texto da lei, né? Sábado semanal, os sábados que celebravam a virada de mês, tá certo? Que geralmente era a mudança de lua nova, né? Então um calendário lunar estabelecido em Israel. Então havia aí os sábados que celebrava toda a semana, os sábados que celebrava a virada de mês e os sábados que celebravam as grandes festas anuais. Então eles estavam ligados ao período do sábado, que era marcado para a celebração desses eventos que eram semanais, eventos que eram mensais, eventos que eram anuais, ok? Então ocorriam na situação do sábado. E olhando nessa lógica, eles entendiam que haveria um sábado milenar, ok? Havia também o sábado, o sábado de descanso da terra, ok? Que era um grande período aí, findar todo o período de contagem dos anos, né? Havia um período depois dessa contagem dos anos em que seria dado um descanso à terra, seria estabelecido o ano do jubileu, tá certo? De restauração daquilo que foi dado, que foi vendido, tá certo? Para pagamento de dívidas com relação à terra, ou pessoas que entregaram a si como escravos para pagamento de dívidas. Então haveria aí o estabelecimento do sábado como contagem dos anos, tá certo? O ano do jubileu. E além disso, há também essa lógica do sábado milenar. Então você tem aí na página 83 a análise desse sábado milenar. Então ele conta aí, segundo alguns teólogos, os cristãos da igreja primitiva, da era apostólica, mencionavam uma teoria então em voga, segundo a qual, assim como tinha havido 2.000 anos de Adão a Abraão, 2.000 de Abraão a Jesus Cristo, também haveria 2.000 para a dispensação cristã, seguindo-se também o milênio do repouso, ou repouso sabático, então sábado milenário. Então essa teoria esteve bastante em voga aí durante esse período primitivo da igreja. Acredito que ela não é tão ressaltada na atualidade, porque nós estamos olhando muito mais para a questão do arrebatamento, tá certo? E olhando para a característica apontada pelo Senhor Jesus Cristo, no sentido de que não podemos e não devemos estabelecer datas por meio de qualquer tipo de contagem, porque é um mistério que pertence somente a Deus, cabendo a nós estarmos constantemente preparados para o grande dia em que a igreja será arrebatada. Então a nossa realidade está ligada ao sentido de que nós pregamos para que constantemente as pessoas se arrependam do seu pecado, aceitem Jesus como seu Salvador e constantemente estejam preparadas para o grande dia em que a igreja será arrebatada, sem a esquematização de períodos, porque elas sempre produziram prejuízo. Todos que buscaram qualquer tipo de esquematização de períodos, ok, para indicar
evento, esse grande evento, sempre deram com a cara na parede, tá certo? E esse é o destino de todos que tentarem, uma vez que estarão atentando contra a ordenança do Senhor Jesus Cristo, de que isso não é permitido, não é permitido o estabelecimento desses esquemas de cálculos, ok? Então é interessante olhar para essa teoria, mas ela não é tão forte porque ela não atende a esta necessidade da pregação relacionada à obediência, tá certo, daquilo que Cristo Jesus ensinou, no sentido de estar pronto constantemente, aguardando o grande momento em que a igreja será arrebatada, dando sequência com os outros períodos de desdobramento conforme indicado já na Sagrada Escritura, como por exemplo o livro de Apocalipse, falando acerca da grande tribulação, falando acerca do Armagedon, falando acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo em glória, juntamente com a igreja que foi arrebatada, e finalmente o estabelecimento do milênio, posteriormente o juízo final, ok? Então temos aí esta maior prioridade, e esta é a pregação relacionada a esse cunho escatológico, que mais pode trazer edificação para a igreja, e não qualquer tipo de esquematização que possa nos levar a equívoco. Então é bom nos afastarmos constantemente desse tipo de equívoco perigoso. Esse equívoco é tão grave, tão perigoso, que ele produz seitas terrivelmente destrutivas, terrivelmente afastadas da pureza da pregação do Evangelho. Como por exemplo Guilherme Milha, que se embrenhou aí por essa tentativa de interpretação das profecias de Daniel. Ele falhou grotescamente, tá certo? No sentido da interpretação desses textos, quando fala acerca da contagem dos períodos de tarde e manhã. Então ele faz um cálculo lá que é completamente absurdo. Esse cálculo o levou a estabelecer datas para a vinda do Senhor Jesus Cristo, 1800 e pouco aí, tá certo? 1822, se eu não me engano. Levou à expectativa os chamados adventistas, tá? Então, antes de haver adventista do sétimo dia, havia um grande movimento adventista geral, onde muitas pessoas de muitas igrejas se envolveram, acreditaram nessas interpretações de William Miller, tá? E permaneceram e aguardando a vinda do Senhor para aquele dia estabelecido. Falhou miseravelmente, tentaram remarcar, falhou novamente. Eu acho que teve pelo menos umas duas falhas até abandonar. Então ele abandonou, jogou na lata do lixo esse tipo de estratégia, se arrependeu e voltou para a Igreja Batista, onde morreu ligado, né, à Igreja Batista. E creio eu, se Deus quiser, tenha se arrependido verdadeiramente destas besteiras, desses erros que cometeu. Só que os erros que ele cometeu deixou uma semente, e essa semente foi exatamente o estabelecimento posterior, tá certo? Da que será chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então alguns reuniram parte daquele esquema de interpretação e reinterpretaram aquilo, dizendo que o equívoco deu-se com relação à interpretação dos fatos e não à data. Então a data estava certa, e na verdade o que aconteceu é que a volta de Jesus não se deu de forma aberta, mas sim secreta. Então Jesus voltou de uma forma escondida, oculta, e ele na verdade sai dos santos e vai para o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos ele está investigando os pecados de toda a humanidade, o chamado juízo investigativo. E no dia que ele terminar essa investigação, ele agora estabelecerá o período em que vai julgar toda a humanidade, podendo salvar alguns e condenar outros, mediante sim esse juízo investigativo que ele está realizando. Então eles pegaram aquela heresia de William Miller e transformaram numa heresia ainda pior, tá certo? Produzindo a chamada Igreja Adventista, que depois também passa a flertar com a guarda do sábado e agora tornar-se a Igreja Adventista do sétimo dia. Vai agregar em torno de si também outra heresia, que é entender que Ellen G. White é o espírito de profecia. Então você tem aí o grande nome, tá certo, desta terrível heresia chamada Adventista do sétimo dia, e Ellen G. White como seu espírito de profecia. Então temos aí esse tipo de prática e a sua produção. Ela produz heresias pesadas, heresias que de fato são
destruidoras, tá certo? Com movimentos aí que agregam em torno de si pessoas que estão fora da pureza do Evangelho, fora da pureza da interpretação correta da palavra de Deus, a interpretação ortodoxa, tá? Então ele vai falar acerca do juízo final, vai falar acerca de milênio, tá? Vai falar acerca da Santa Cidade, tá certo? Que descerá, finalizando aí com o trono branco. Então, os diversos aspectos da abordagem, da pregação de cunho mais escatológico, que a igreja não pode esquecer. Então a igreja, ela deve manter sempre dentro da sua pregação esta mensagem. Essa mensagem é fundamental. Passando adiante, na página 86, ele trata acerca de pureza na unidade da igreja. Podemos definir pureza da igreja da seguinte maneira: pureza da igreja é o seu grau de isenção de doutrina e de conduta errôneas e o seu grau de conformidade com a vontade de Deus revelada à igreja. E aí ele começa o texto dizendo: como veremos na discussão a seguinte, é correto orar e trabalhar pela pureza maior da igreja, mas pureza não pode ser a nossa única preocupação, senão os cristãos terão a tendência de separar-se em pequenos grupos de cristãos muito puros e tenderão a excluir qualquer pessoa que mostre o menor desvio de doutrina ou de conduta. Foi muito inteligente ele colocar essa questão aqui relacionada ao objetivo, tá certo, da busca pelo um grau de pureza, mas com a consciência de que é necessário também ter certa flexibilidade, não para a heresia, mas sim para a compreensão de que nem todos conseguem caminhar, tá certo? Com a mesma fidelidade, nem todos conseguem caminhar com o mesmo grau de envolvimento, tá certo? O mesmo nível de comprometimento. Então, quando ele fala acerca de pureza nesse sentido aqui que ele está abordando, tá? Pureza na unidade da igreja, ele está falando sobre o empenho, a dedicação, tá certo? Que deve haver dentro da igreja, no sentido de buscar uma conformidade à Sagrada Escritura, uma conformidade à pureza da verdade bíblica. E isso será feito por meio de estudo sistemático. Isso é feito por meio da pregação, tá certo? Uma pregação bíblica, uma pregação da Sagrada Escritura de forma integral. Então existem muitos textos com difícil interpretação, muitos textos com um aprofundamento maior, tá certo? Que não são textos impactantes no sentido de serem interessantes, serem empolgantes. Então existem textos densos na Sagrada Escritura que não podem ser desprezados, que não podem ser negligenciados. Então é necessário que a liderança da igreja, tá certo? Os mestres que estão empenhados aí dentro da igreja, eles encarem essa tarefa de comunicar esses textos da forma mais eficaz possível, para que a igreja, tendo absorvido estas verdades que estão presentes nas epístolas, nos evangelhos, tá? Em Apocalipse, a pregação escatológica, como a gente acabou de abordar aqui, bem como uma correta interpretação e aplicação do Antigo Testamento, a igreja possa ter esse afinamento, como um instrumento que está muito bem afinado, tá? Então muitas pessoas gostam, até tem uma vocação, um dom para tocar determinado instrumento, mas antes de você apresentar aquele instrumento dentro de uma orquestra, uma banda, a execução de uma bela música, uma bela canção, é necessária a preparação, da mesma forma que o jogador treina antes do grande jogo. Então aquela jogada foi repetida exaustivamente para que naquele momento seja tranquilo para executá-la. Assim também o instrumento é afinado antes da execução daquela música, para que no momento em que ele for requerido, ele tenha a tonalidade correta, tá certo? Produza o som de uma forma pura, limpa, tá certo? De modo que venha a trazer, venha contribuir para que aquela canção seja executada da melhor forma possível e possa ser apreciada, ok? Assim também a igreja no sentido de doutrina,
ela precisa ter esta prática do estudo sistemático da Sagrada Escritura, da comunicação do ensino da Palavra de Deus, uma exegese correta, uma pregação, uma homilética que seja clara, tá certo? Que comunique com clareza, que as pessoas possam absorver, possam entender. Assim, a doutrina da Sagrada Escritura será cada vez mais absorvida pela igreja e vivida, e a igreja estará numa sintonia fina com a verdade de Deus. E aí temos uma igreja que está buscando por pureza. Agora, essa busca por pureza não pode desencaminhar os cristãos para um nível de crítica tão exacerbado que não tenha tolerância para com aqueles que estão em processo de aperfeiçoamento. Então essa é uma questão. Muitas das vezes as pessoas elas não estão ainda numa correta afinação desse instrumento, vamos colocar assim, mas eles estão em desenvolvimento, estão em melhoria, estão em aperfeiçoamento, ok? E isso precisa ser levado em consideração, que existem pessoas que estão num processo ainda de desenvolvimento, que ainda são fracas e precisam ser toleradas, precisam ser carregadas pelos mais fortes, mas sem que sejam abandonadas à letargia. Então elas não podem permanecer da maneira como estão, precisam melhorar, precisam desenvolver. Mas isso tem um tempo e esse tempo é diferenciado. Tem pessoas que a entrega dela é muito maior, muito mais instantânea, e tem pessoas que vão periodicamente, gradativamente mudando e se desenvolvendo. Então, da mesma forma como deve haver o empenho pela busca da correta doutrina, está de acordo com a palavra de Deus, tem que haver junto com isso também a tolerância àqueles que estão num processo ainda de desenvolvimento, processo ainda de aperfeiçoamento, tá ok? Então você tem aí esta abordagem que foi trazida aqui na página 88, 89 também, ele permanece ainda falando acerca disso. Um texto que ele traz aqui que eu achei muito interessante, deixa eu ver aqui, está na página 91, veja só, um texto na página 91. Haverá uma tendência de enfatizar repetidamente a prática de autoajuda, muito encontrada em revistas populares e aconselhada por psicólogos seculares. Haverá uma orientação horizontal em oposição a uma orientação vertical, isto é, centralizada em Deus. Haverá cada vez menos reuniões de oração prolongadas, mas maior ênfase em simplesmente sermos pessoas caridosas e sensíveis, tá? Isso aí ele está falando, está caracterizando um certo movimento que é trágico dentro da igreja, que é exatamente o abandono da busca pela pureza doutrinária para cair numa espécie de um sentimento humanista ligado à igreja. Então você tem aí esse chamado protestantismo liberal clássico. Um dos riscos de quando a igreja abandona a busca pela pureza. Então, obviamente, é necessário ter tolerância por aqueles que estão ainda num processo de desenvolvimento. Mas você não pode ter tolerância pelo erro. Você não pode ter tolerância pela heresia. O que é heresia e acabou. O que é erro e acabou. Você não pode relativizar isso, tá? E você também não pode encobrir, não pode fazer, não pode ignorar determinadas situações que precisam ser combatidas dentro da Sagrada Escritura, pela palavra de Deus. Quando você começa num processo por meio do qual você muda esse paradigma e você não está mais buscando pela pureza da doutrina, você substituirá isso, muitas das vezes, pela prática de tornar-se cada vez mais, em vez de bíblico, tornar-se humanista, tá? Esse movimento humanista, conforme já estudado, conforme já abordado, dentre os movimentos filosóficos que surgiram ao longo da história, como o renascentismo, o humanismo é a centralização do homem, é o antropocentrismo, é o homem como a medida de todas as coisas. Então, tendo o homem, o interesse humano como a medida de todas as coisas, você estabelecerá o paradigma de que aquilo que é interessante para o homem é interessante para a igreja. E aí você terá igrejas que se submeterão a apresentar para este homem e esta mulher aquilo que é do interesse deles.
Então, igrejas que passam pelo ridículo de se transformar em salão de dança, em colocar diversos tipos de atividades recreativas, abandonando a busca por aperfeiçoamento, porque uma reunião de oração prolongada, ela não é agradável, tá certo? Você vai castigar seus joelhos, você vai castigar seu corpo, você vai submeter o seu corpo numa situação desagradável, mas vai num aprofundamento de comunhão, de intimidade com Deus, que será agradável para a sua alma. Então você tem uma situação na qual o corpo está em estado de desagrado, devido a estar de joelho ou passar por um prolongado período de oração, atravessar a madrugada, numa vigília. O corpo vai sofrer, mas o espírito de tal modo será fortalecido que até aquele sofrimento imposto ao corpo se torna leve, devido ao ganho que você teve no nível espiritual. Mas isso é uma igreja que está em busca pela pureza da doutrina, pureza da palavra de Deus. Uma igreja que abandonou isso e substituiu por uma tendência humanista, ela vai relegar esse tipo de iniciativa, tá certo? Ela vai desprezar, ela vai ir numa tendência de buscar aquilo que é do interesse, aquilo que agrada as pessoas, tá? Então esta é a tendência perigosa desta igreja, e ele aponta aqui, tá certo? Esse protestantismo liberal clássico como um movimento humanista, que coloca o interesse dos homens como centro, como cerne de suas atividades, tá certo? E ela vai entrar por esses desvios, os desvios graves, né? Que corromperam e que levaram muitas dessas denominações ao fracasso, à destruição, tá certo? Devido a essa mudança incorreta de paradigma. Na página 92 ele discute, além disso, diferentes tipos de ministérios com suas ênfases podem resultar em diferentes organizações, todos sob o domínio universal de Jesus Cristo como Senhor da Igreja. Portanto, a existência de diferentes denominações juntas